Deixa eu continuar aqui. E o Malafaia estava jogando no time certo, jogando aqui corretamente. Eu falo isso, é 1. Você fala isso é 1000. É o grau de peso. O meu grau Claro. é 1, o teu grau é 1000. Então me Claro. desculpa, discordo de você. Que Não, bom. vai me desculpar. Que história é essa? Quem é que pode falar isso, rapaz? Quem é que é mais apropriado, com inteligência, saber colocar uma coisa bravata? Que Alexandre vai pra cadeia mesmo, tem que arrebentar. Aí é bobagem. Você, como um estadista, você tem que dizer: eu não quero ver tirar de Lula. A questão não é econômica, a questão é liberdade e justiça contra essas pessoas presas, essa injustiça contra mim, esse golpe que não existiu. Esse é teu discurso, presidente. Eu não quero ver ministros do STF, nem suas famílias serem retaliadas. É só resolver a questão da anistia, que o problema está resolvido. A questão... Olha que naquele momento não existia ainda... Olha a clareza de visão do Malafaia. Naquele momento não tinha havido ainda sanção contra nenhum ministro do STF e suas famílias. 2 semanas depois, os ministros do STF e as suas famílias todos perderam os vistos dos Estados Unidos. Exceto os 3. O Paulo Bonet também perdeu. 2 semanas depois. Depois disso que o Malafaia está falando. Não é econômica, você que tem que dizer isso. Eu digo, e estou falando, é só pegar meus vídeos. E segunda falo de novo. Agora, tu quer comparar minha voz com a tua? Dizer que você não tem que falar? Não faz isso comigo não, queridão. Para terminar, não errei uma contigo e não estou errando de novo. Grande abraço, Deus te ilumine e te abençoe. Errou quando achou que o filho Eduardo era um babaca, mas a gente vai ver que ele mesmo reconhece o erro daqui para frente. Malafaia, eu meto a carta e depois vejo o vídeo, tá ok? Malafaia, eu tô com a crise. Aqui é um aspecto muito doloroso para vocês, prestem atenção. De soluço. Cada 3 segundos um soluço, é impossível gravar qualquer coisa. E essa crise está comigo há dias, tá ok? Se por acaso acalmar aqui, eu faço. Cara, essa parte me deixa doído, cara. Porque como tá claro aqui, eu acho que os áudios, os vídeos, etc., tornaram muito claras quais são as minhas divergências e as divergências das pessoas que estão fazendo o que a gente está fazendo com o presidente Bolsonaro, em relação ao presidente Bolsonaro, na conduta, na forma, na estratégia, etc, etc. Mas, cara, o presidente Bolsonaro é um homem muito legal, cara. Ele é um cara muito bacana. E, assim, é muito difícil, até quando eu brigo com ele, assim, é difícil não ter carinho pelo cara. E ver o que o nego fez com a vida desse cara é muito irritante, cara. Se você não gosta de injustiça, é muito irritante. O presidente Bolsonaro está há algum tempo com uma crise de soluço constante. Eu não sei como ele aguenta. Eu já tive uma vez, eu tomei um anti-inflamatório que me deixou com uma crise de soluço que eu não parava. Você parece que é um efeito colateral normal. Eu fiquei tipo 12, 14 horas com soluço. E é desesperador. E o presidente Bolsonaro está com essa crise de soluço há meses. Há meses. E ninguém consegue dar jeito. Isso é enlouquecedor. Você não consegue raciocinar, você não consegue dormir. E ninguém consegue dar jeito nisso. O soluço fica tão grave que muitas vezes ele vomita. É fruto de uma esofagite, etc, etc. Mas é claro que tem razões psicológicas por trás. É claro que tem um efeito psicossomático. E, cara, eu não sei vocês, a vontade era de espancar as pessoas que causam esse tipo de coisa, cara. É muita mentira, é muita sacanagem, é muita injustiça, cara. Eu não sei vocês, mas esse grau de injustiça me revolta, cara. Eu vejo, assim, é uma coisa meio quase que paterna de enxergar um cara como esse com essa crise de soluço. Aí, porra, tadinho, cara. Porra, eu vou gravar o vídeo, eu não consigo gravar o vídeo porque eu tô com uma crise de soluço que não para. Meu irmão. Olá, presidente, tudo bem? Você sabe que amigo é aquele que fala que o outro está com mau hálito. Eu aprendi esse ditado há muito tempo atrás. Tem que ter muita intimidade para dizer que o outro está com mau hálito. Justiça seja feita, tá? Eu, Malafaia, etc., mais uns 2 ou 3, poucas pessoas que viram o presidente falaram assim: presidente, tá errado. Tá errado. Você tá com mau hálito. Perfeito o Malafaia aqui agora. Esse é um amigo de verdade. Um amigo de verdade é o que brigou com o presidente Bolsonaro, brigou e quase nos níveis do Eduardo, quando ele quis voltar pro Brasil. Esse é um amigo de verdade. Não é o puxa-saco que diz que tudo que ele faz tá certo.
O amigo de verdade é o que quer que você não se ferre. É o que diz que você está com mau hálito. Quando eu falo coisas e te questiono, eu acho que você é um cara muito inteligente e já fez a leitura. Eu não faço isso porque quero te detonar ou porque estou contra você, não, muito pelo contrário. Eu quero uma solução e uma saída para você de toda essa injustiça, ok? Mas deixa eu te falar. Número Quase um, palavras minhas. não aceite falar em qualquer veículo. Me desculpa. 4h30 da tarde, nessa porcaria desses caras, você tem que ser seletivo para isso. Por exemplo, Metrópolis, os caras mais acessados hoje no país. Isso é verdade. É uma coisa de assessoria de comunicação que eu falo inclusive para o próprio Eduardo. Falo assim, cara, você que vê onde é que você dá entrevista. Não pode dar para qualquer lugar. Pô, peraí, você é um ex-presidente. Ele tá falando aqui do Metrópolis. Metrópolis hoje, queira você ou não, aliás, acho que estreia amanhã, ou por agora, o programa do meu querido amigo e ex-colega Pavinato. Metrópolis tem gente de todos os lados. E eles são muito, muito vistos, muito assistidos. E que tem cara contra você e cara a favor seu. Verdade. Né? O Metrópolis tem essa coisa boa, ele Mais tem os dois contra, lados. menos. Então, lá era um lugar para você falar, e a hora é fundamental. Tem que ser depois de 18. Agora, presidente, você me desculpa, você podia até defender Tarcísio, porque foi você que mandou Tarcísio na embaixada e falar com o Gilmar. Agora, você queimar... Reparem que aí tem um ponto interessante. Presidente Bolsonaro, segundo o Malafaia aqui agora, estava errático. Ao mesmo tempo em que ele estava dizendo, não, temos que fazer anistia, estava mandando o Tarcísio, pedindo ao Tarcísio, para ir na embaixada e para falar com o Gilmar. E aí esse é o ponto onde eu vou ter que discordar de um monte de gente aqui a respeito do Tarcísio. Ora, eu já disse 1000 vezes que o Tarcísio, eu, Eduardo, Tarcísio, etc., isso ficou claro nessas conversas vazadas, nós temos diferença de visão de estratégia. Sem dúvida nenhuma. Agora, que o Tarcísio agiu contra o presidente Bolsonaro não me parece verdadeiro. Me parece que o Tarcísio, o tempo inteiro, tem sido leal ao presidente Bolsonaro. Eu acho que a estratégia do Tarcísio de afago e negociar com a cabeça dentro da boca do tigre é uma merda. Acho que apostar que a eleição de 2026 vai resolver o problema é uma merda. Mas isso não implica que ele seja traidor do presidente Bolsonaro. As duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. E nesse ponto tá aí. Mandou conversar com a embaixada e mandou conversar com o Gilmar. Ele tá dizendo, Silas tá dizendo. Seu garoto, aí não, vai me desculpar. E olha que eu mando mensagem para Eduardo batendo nele. Isso é um erro estratégico, de alto grau. Você não tinha que bater no rapaz. Olha o trabalho que o cara tá fazendo. Olha como mudou a postura a respeito do Eduardo. Né? Porque houve, obviamente, uma conversa para o Malafaia entender o que estava acontecendo aqui nos Estados Unidos, que ele não entendia. Ele tanto não teve participação que ele não entendia o que estava sendo feito aqui nos Estados Unidos. Quando ele passou a entender, mudou o posicionamento, de novo, da água para o vinho. Ele está se referindo aqui a uma entrevista que o presidente Bolsonaro deu para o Poder 360, essa que foi no meio da tarde. Eu não acho uma má ideia da entrevista do Poder 360, não acho um veículo ruim, onde o Jair Bolsonaro chama o Eduardo, diz que acerta 99%, mas erra 1%, uma coisa do tipo, e diz que ele ainda é muito imaturo. E aquilo pegou muito mal. Eu estava ao lado do Eduardo quando saiu essa entrevista, e eu vou dizer para vocês, nós estávamos em Washington, nós estávamos jantando, como vai ficar claro em outras mensagens aqui, com pessoas muito próximas ao Donald Trump. Nós estávamos à beira, naquele momento ainda não tínhamos Magnitsky, mas estávamos à beira de sanções Magnitsky. E o Jair me dá uma entrevista dizendo que o filho é imaturo. Por que ele estava dizendo que o filho é imaturo? Porque nós estávamos putos com a postura do Tarcísio naquele momento e estávamos verbalizando isso. Por que nós estávamos putos com a postura do Tarcísio? Porque a postura do Tarcísio tinha sido de ir falar do Lula, de criticar as tarifas que o Trump tinha feito em favor do Bolsonaro e de tentar pedir à embaixada americana para retirar. Ora, no final das contas, o que os áudios do Malafaia mostram é que o Tarcísio estava agindo pelo menos com a anuência do presidente Bolsonaro. E o Eduardo estava muito do puto, eu inclusive, e o presidente estava achando esse negócio de esse comportamento do Eduardo de rebeldia em relação ao que o pai estava falando, estava chamando de imaturidade. Ora, o presidente Bolsonaro talvez não saiba, mas o momento em que nós nos descolamos dos nossos pais é justamente o momento em que nós atingimos a maturidade. É o momento onde você passa pelo processo de individualização.
onde seu pai deixa de ser sempre correto, sempre todo-poderoso, e você fala, não, eu sou o meu próprio indivíduo com as minhas próprias ideias, se rebela contra o pai. Todo filho tem que passar por esse processo. É a maturidade completa quando você enxerga o seu pai com todas as qualidades e todos os defeitos. Não sei se fui muito freudiano aqui, mas é mais ou menos Você isso. podia até, um direito seu, eu não nem questiono. Você podia até defender o Tarcísio, legal. Agora, você bater no teu filho, que está fazendo um trabalho junto a autoridades, falando com os principais assessores de Donald Trump, conseguindo produzir isso tudo aí que o Trump está fazendo, aí você errou, mas errou feio. Outra coisa, presidente, escuta-me, por favor. Grave um vídeo, presidente. Seu povo, a sua bolha, precisa ter algo para se defender e te defender. Grave um vídeo. Mostra essa questão, a tarifa de Donald Trump, ele está denunciando o que Alexandre... Cite, você não tem que ter medo de Alexandre de Moraes. Tá aí o presidente nunca gravou aquele vídeo que ele disse que ia gravar, e agora o Silas está cobrando. Pô, grave um vídeo, você não precisa ter medo do Alexandre de Moraes. E as pessoas no entorno falando, não vai irritar o Moraes, não vai irritar o Moraes. jogo sendo jogado, você tem que citar Alexandre de Moraes, censuras, centenas de censuras secretas, ilegais, a plataforma. A turma do deixa disso ficava dizendo para o Bolsonaro, não, você não pode nunca citar o ministro Alexandre de Moraes. Nunca pode citar o ministro Alexandre de Moraes. Formas americanas e ameaça de multas. Tem que dizer, tem que detonar a delação do Mauro Cid. É uma vergonha o procurador. Vocês viram, o presidente Bolsonaro não fala nada da delação do Mauro Cid. Quando saem essas pesquisas de que a maior parte da população brasileira não acha que o presidente Bolsonaro está sofrendo uma injustiça, é claro que uma parte enorme dessas pessoas querem mais que o Bolsonaro se ferre e está na linha partidária. Mas as pessoas que estão no meio, elas simplesmente, muitas vezes, não escutam a versão do presidente Bolsonaro porque ele não faz a versão dele ser conhecida. Quantas vezes, eu sempre digo, o parâmetro para mim é o Zanin. O Sérgio Moro soltava um pum fedorento dentro da sala, o Zanin chamava uma coletiva de imprensa e falava, esse é um absurdo, juiz soltando pum, isso aqui, vamos às cortes internacionais. O Bolsonaro sofre os maiores absurdos possíveis e a defesa do presidente não se manifesta. Quantas coletivas de imprensa a defesa do presidente Bolsonaro fez? A defesa não se manifesta. O próprio presidente não se manifesta. Então, quando eu virava e falava assim, presidente, o senhor tem que ter a postura do Donald Trump. Todo dia caça às bruxas. O que eu estou sofrendo é uma caça às bruxas. O Trump está fazendo com o Bolsonaro o que ele fez consigo mesmo. E o presidente Bolsonaro não faz. Por medo. Medo e mau aconselhamento. Mau aconselhamento das pessoas, da turma do Palmole. A turma da testosterona baixa. E o Malafaia não é nessa, não. O Malafaia tá assim, tem que falar, porra. Até a imprensa tá botando coisa. Eu vou te mandar aqui um banner, sabe? É uma delação ambígua. Tá? Ele quer que tome providência para ver a covardia. Você tem que meter o cacete. A lei manda cancelar uma delação quando ela não é mantida em sigilo. Ela mudou 10 vezes. E ele falou, ele atacou o Alexandre de Moraes. Ele disse que a Polícia Federal, o delegado, tentou colocar palavras na boca dele. Pelo amor de Deus, você não grava nada. Isso aí a gente transforma em Eu não gravo nada. Para o Donald Trump dizer qual é a ação dele. Que a ação dele é contra essas ilegalidades do Brasil, que também está atingindo cidadãos americanos e empresas americanas. É isso. Desculpa, é minha simples opinião, é apenas a opinião de quem quer ver o melhor para você. Agora, você é que decide, você é que faz suas escolhas, ok? É apenas isso que eu queria falar. Um abraço, Deus te abençoe. Presidente, só um lembrete a você. Até hoje o Valdemar da Costa Neto não resolveu o problema do Fábio. Pois isso é uma tremenda de uma sacanagem. Aqui, eu vou parar esse áudio por aqui, é um áudio menos importante, mas trata da demissão do Fábio Weingarten a pedido da Michelle, depois que aqueles áudios foram vazados, e o que tinha sido prometido